Inteligência Artificial, aula 8. Introdução aos modelos de inteligência artificial. Agora preparem-se para arregaçar as mangas, né? Nós vamos começar a dar ferramentas de trabalho mesmo. A filosofia de trabalho e meter a mão na massa. Bem, a inteligência artificial, ela começou a se projetar em algumas atividades aí. O diagnóstico médico, tem muito médico que começou a fazer as suas planilhas de sintoma e doença há muito tempo. E depois de tanta experiência, ele já tem essa planilha na sua cabeça. Diagnóstico de defeitos em máquinas. Isso foi começado mais na época dos computadores para se diagnosticar seus defeitos, já que o número de partes móveis em um computador é muito pequeno. Numa máquina em que você vê o funcionamento, é mais fácil de você diagnosticar do que num dispositivo que é todo digital e tem aqueles chips onde as coisas ocorrem lá dentro e você não tem domínio, a não ser que você coloque ferramentas eletrônicas para ter um diagnóstico. Hoje, os carros, para você diagnosticar um defeito, tendo eles tantas partes eletrônicas, estando tão automatizado, vocês já devem ter observado que ele chega na oficina, o cara liga 2 terminais nele e em uma tela ele começa a ver o diagnóstico ali do seu motor, tá? E também na área de atendimento ao cliente agora tem crescido demais. Aqueles consultores parasitas estão entrando nessa área para valer e estão oferecendo soluções que não são soluções que atendem. E isso vocês comprova ligando para um 0800 para ver que eu não estou mentindo. Bom, então, a inteligência artificial, eu disse, né, cresceu muito no atendimento ao cliente, mas foi e vem sendo muito prejudicada por causa da intervenção dos gerentes responsáveis por essa atividade. Eles bolam as soluções para terem um mínimo de trabalho e também são influenciados pelo quê? Pelo lucro. Vocês já devem ter observado que o cliente, nesse centro de atendimento, é tratado quase como um inimigo, correto? Bem, e friso aqui que para estabelecer esses modelos de inteligência artificial, a preguiça tem que ser deixada de lado. Se você não estiver disposto a estudar seu modelo, fazer diagramas, linhas de tempo, registros, análise, perder muitas noites de sono, né? Não faça, não faça. Não manche a reputação dessa ciência tão nobre que é a inteligência artificial, que vai crescer e vai se firmar. Correto? Tem muita gente que já está falando por aí que, contratei uma empresa de consultoria e tal, mas esse negócio de inteligência artificial não dá nada, não. Isso aí não é. Eu vou continuar com o meu método de trabalho mesmo, que esse negócio de inteligência artificial não funcionou. Isso, o cara faz essa reclamação porque provavelmente contratou consultores que foram vender modelos estatísticos ou modelos de redes neurais e o serviço não deu certo. Ou então também estabeleceu métodos, né, que são esses que você vê aí no mercado de 0800, que procuram não resolver o problema do cliente, mas mostrar para o cliente que ele não devia estar tendo aquele problema, que ele está tendo porque a culpa é dele, né, e tal. Vocês ligam para 0800, vocês sabem disso, tá? Bem, ao se conceber esses modelos, você sempre deve colocar a situação inicial e final crítica. Você vai fazer uma linha de tempo funcionamento do equipamento, tá?
ou então do início de um sintoma até a talvez provável morte do seu cliente, né? Então, no caso médico, o modelo avança para dois extremos, né? Você começa com a possibilidade de cura ou agravamento e morte do paciente. No caso de defeitos em máquina, né, o modelo, esta linha, né, pode avançar para dois extremos. Correção integral do defeito, ou então você vai sucatear o equipamento, que seria a morte do paciente. No caso do atendimento ao cliente, idem. Ou ocorre a correção da falha, né, ou o cancelamento do serviço pelo cliente, ou seja, a morte, né, do serviço para aquele cliente, né? A empresa perde aquele cliente por incompetência. Bem, em todos deve prevalecer uma característica vital, né? Que são essas daí. Essas são obrigatórias. Coleta profunda de detalhes, leve o tempo que levar. Se entrar com este parâmetro, por exemplo, no caso de atendimento ao cliente, de 3 minutos, eu vi falando disso em quase todas as playlists aqui, que em alguma hora mexa com um sistema de atendimento ao cliente, né? Esse parâmetro dos 3 minutos, isso é uma imbecilidade. Em 3 minutos você não recolhe tudo, até porque os extremos da ligação, né? Os primeiros segundos e os últimos, né, eles são inaproveitáveis. E vocês também já devem ter notado que a capacidade do entendimento dos atendentes hoje em dia é muito prejudicada. É gente muito nova, com uma comunicação verbal pobre e um raciocínio que ainda está começando, que são jovens. Em todos deve haver um registro episódico das informações de forma precisa e com gravação em banco de dados e em meio digital. O que seria isso? O visual, né? Você fazer um vídeo ou fazer um áudio, né? Exceto naquelas situações de confidencialidade. No caso de um médico com o seu paciente que está com câncer, né? Ele tem a prerrogativa de falar assim, ó, eu não quero que faça vídeo disso aqui, né? O cara demonstra um sofrimento, uma angústia, né? Que ele não quer que ninguém veja. Então, é prerrogativa do paciente pedir isso, tá? E o que é o registro desse episódio que eu coloquei esse asterisco aí? Eu botei aqui embaixo, ó. Corresponde à neurogênese. Quando você cria um registro em banco de dados, né? É uma situação nova, é a primeira vinda do paciente, não é um retorno, né? É a primeira vinda do equipamento com defeito, né? Não é o retorno. Então, você cria um registro. Criar um registro é como se você criasse, a grosso modo, um neurônio no seu banco de dados, no seu cérebro de informações aí, tá? Bom, em todos deve haver fornecimento do prazo de atendimento. No caso médico, este prazo é o tempo que a pessoa vai fazer o tratamento e vai ter o retorno para novo diagnóstico e nova fase de tratamento, tá? No caso de serviço, vocês já viram, né? O cliente liga, aí dá um prazo para ele, não resolve, aí ele liga de novo. Então tem que haver esse registro aí detalhado, tá? E dar fornecimento de prazo, mesmo que seja para etapas em que o problema não foi totalmente resolvido. Depois, o estabelecimento da responsabilidade civil. Se você quer fazer, isso transcende a inteligência artificial, mas eu já estou dando como característica. O caso do estabelecimento de responsabilidade civil é você dar um documento, tá? No caso do médico, ele dá a receita ou pode dar uma licença para a pessoa, né? No caso de um serviço, é uma ordem de serviço, tanto para atendimento de cliente, né, o protocolo, quanto para fazer o serviço de correção em uma máquina. Então,
tem que haver um documento. Tudo o que você faz para terceiros tem que ter o estabelecimento de responsabilidade civil. Se você não faz o estabelecimento de responsabilidade civil, você é um irresponsável, correto? Bem, e este registro episódico tem que se fazer uma distinção pelo seguinte: registro episódico é a data e a hora, né? Só que existe uma diferença para o tempo do cliente e o tempo do defeito, ou o tempo da doença, ou do motivo da reclamação, né? Para paciente, data e hora aproximada do primeiro sintoma do paciente. Não é o dia que ele chegou ali. Você tem que perguntar para ele, mais ou menos a data e a hora aproximada em que aqueles sintomas começaram. Correto? Porque o atendimento, a doença, começou não quando ele colocou os pés no consultório. Todo mundo coloca data e hora, data e hora, vou registrar aqui. Agora, não é, tá? No caso de um defeito de equipamento, né? Data e hora, você pergunta para a pessoa que tem o equipamento, né? Seja um eletrodoméstico, seja um veículo, seja uma máquina industrial. Quando que começou o defeito, aproximadamente, tá? E no caso de serviços aí, desses 0800, né? Eles teriam que registrar, e só registra a data e a hora que você ligou. Ali para eles é o defeito. Não, eles têm que registrar a data e a hora aproximada em que o problema, por exemplo, parou o serviço dele de internet, parou o fornecimento de água, parou o fornecimento de energia elétrica, né? A TV a cabo começou a dar problema. Então tem que registrar aquela hora, tem que fazer uma diferença entre as duas, correto? E para todos esses, nós precisamos ter o episódio para o banco de dados, que seria a data e a hora do registro da reclamação, né? Isso aqui foi uma pequena introdução. Vocês já viram que tem muita recomendação. E volto a repetir aquilo que eu coloquei aqui na primeira página, ó. Para estabelecimento dos modelos, correto? A preguiça deve ser deixada de lado. Aqueles em que você começa as reuniões para fazer um modelo de inteligência artificial e a pessoa começa assim, não, isso aí vai ficar muito complicado. Vamos dar uma simplificada. Fala assim, meu amigo, a sua inteligência também é simplificada, né? A que você usa para trabalhar, não. Nós tentamos utilizar no trabalho toda a nossa inteligência. Isso para pessoas que têm dignidade e caráter, né? Então, não manchem a reputação de uma ciência com a sua preguiça, com a sua incompetência. Se você vê que não dá conta de fazer este tipo de serviço, tá? Um serviço de inteligência artificial, delegue para terceiros, né? E acompanhe, mas pense sério, isso aqui, inteligência artificial, é uma coisa séria, vai mexer com máquinas, né, que o público vai utilizar, que podem provocar acidentes, podem provocar mortes, né? No caso também de médicos, né? Não preciso nem falar que um trabalho mal feito de um médico pode dar para ele um processo. Ele tem que estar sempre ciente da responsabilidade civil dele, correto? Então, com isso, eu encerro essa 8ª aula. Muito obrigado por sua atenção e paciência, e desculpem o tom tão incisivo da aula, mas inteligência artificial é coisa séria.